Se você pudesse apertar um botão agora e simplesmente parar de se importar com o que os outros pensam, você apertaria? Mas é claro que apertaria. Qual ser humano racional escolheria viver com um peso desses? Mas infelizmente não é assim que funciona, e eu vou te explicar por quê. Porque esse botão simplesmente não existe. Mas antes de te explicar o que realmente funciona, eu preciso te explicar uma coisa que a ciência descobriu e que vai mudar completamente a forma como você enxerga esse medo. Você sabia que a dor da rejeição, ela ativa as mesmas áreas do cérebro que uma dor física? É isso mesmo. Quando você é rejeitado, quando alguém te ignora ou quando você imagina que estão te julgando, seu cérebro processa essa informação como se você tivesse levado um tapa. E é por isso que dói tanto, é por isso que dói de verdade. Não é um simples drama, é biologia. Agora segura essa informação, porque ela é a chave de tudo. Seu cérebro não sabe a diferença entre uma pessoa que está te xingando e uma que está te batendo. Então ele ativa o mesmo alarme. E você vive em um estado constante de alerta, achando que será atacado o tempo todo. Esse vídeo vai durar alguns minutos, mas eu te prometo que ao final você vai enxergar esse medo de uma forma que nunca enxergou antes. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, nem sabe do que eu tô falando, muito prazer, meu nome é Tayla e aqui no canal a gente desmonta a mente humana para que você possa viver com mais leveza. E hoje a gente vai fazer uma autópsia completa nesse cadáver chamado opinião alheia. Porque ele fede, ele pesa e você convive com ele todos os dias, carrega ele nas suas costas todos os dias, achando que é sua obrigação. Vamos continuar de onde paramos. A dor da rejeição, ela ativa as mesmas áreas da dor física. E isso significa que o seu cérebro foi programado para evitar a rejeição com a mesma intensidade que evita colocar a mão no fogo. Por quê? Lá atrás, na pré-história, ser excluído do grupo significava a morte certa. Se você fosse expulso da tribo, os leões te comiam. Você não sobrevivia sozinho. Então, seu cérebro criou um alarme. Cuidado, não faça nada que te coloque para fora desse grupo. Esse alarme ainda existe e ele se chama amígdala. Toda vez que você vai postar algo, falar algo, vestir algo diferente, ele dispara. Perigo, rejeição, vai morrer sozinho. Só que hoje não existe mais leão. Hoje tem um story que você não postou, uma opinião que você engoliu, tem uma roupa no armário que você não veste. O alarme continua disparando, mas o perigo não existe mais. E tem mais. Quando você era criança, alguém te ensinou a se importar. Talvez seus pais, talvez seus colegas de escola, talvez um professor. Você fez algo e obteve uma reação de alguém. E aquela reação ficou gravada. E seu cérebro aprendeu: se eu fizer isso de novo, posso ser rejeitado de novo. E desde então você vive tentando agradar um fantasma. E agora vem a parte mais difícil de engolir. E eu peço que você preste atenção, porque isso pode mudar o seu ano. Ninguém pensa em você. Parece cruel, né? Mas na verdade é libertador. As pessoas não têm tempo, elas estão preocupadas com a própria vida, com os próprios boletos, com a própria aparência, com a própria comida que vai esfriar. Elas estão preocupadas com o próprio relacionamento. Ninguém tá juntando ou montando um tribunal para te julgar. Sabe o que acontece? A gente sofre de um fenômeno chamado viés do foco ilusório. É a tendência do seu cérebro de acreditar que você é o centro das atenções. Você entra num lugar e acredita que todos estão te olhando. Você fala algo e acredita que todos vão lembrar. Não vão. Não vão, porque eles estão preocupados demais, pensando se eles mesmos não estão sendo julgados. Eu vou te dar um exercício agora. Pense em alguém que você julgou essa semana.
Alguém que você realmente parou e pensou, nossa, que ridículo, que errado, que feio. Conseguiu? Agora me diz quanto tempo você ficou pensando nisso? Quanto tempo você ficou pensando nessa pessoa? 5 minutos? 10 minutos? E no dia seguinte? Você acordou pensando nessa pessoa? Não. Se nem você sustenta o julgamento que você tem sobre os outros, por que os outros deveriam sustentar o julgamento que eles têm sobre você? Existe um conceito na filosofia estoica que a psicologia moderna abraçou, que é chamado de dicotomia do controle. E o que isso significa? Significa que tem coisas que estão sim sob o nosso controle, mas também há coisas que não estão sob o nosso controle. E a opinião alheia é uma das coisas que definitivamente não está sob o nosso controle. Você pode ser a pessoa mais incrível desse mundo, sempre vai ter alguém que não vai gostar de você. Você pode acertar 99,9% das coisas, seja o que for. Seja os trabalhos que você faz na sua empresa, as questões de uma prova, o quão organizado você é, o quão popular e produtivo você é, qualquer coisa. Sempre vai ter alguém apontando o 1% que você faz errado. E o que está, de fato, sob o seu controle? A forma como você reage, o quanto você dá peso para a opinião daquela pessoa e o quanto você internaliza o que ela falou. E tem um detalhe profundo aqui. Quando alguém emite uma opinião negativa sobre você, normalmente isso quer dizer muito mais sobre aquela pessoa do que sobre você. É apenas um espelho. Quando alguém te chama de inseguro, é porque essa pessoa não lida bem com a própria insegurança. Quando alguém te chama de fingido, é porque essa pessoa vive de máscaras. E quando alguém te acusa de algo, é porque essa pessoa tem medo de ser acusada do mesmo. Gente resolvida não destila ódio. Gente feliz não perde tempo julgando. Então, quando alguém vier com uma opinião pra cima de você, pergunte-se a si mesmo: isso é sobre mim ou é sobre ela? Eu sei que é difícil. A gente cresceu ouvindo o que vão pensar, mas ninguém nunca te ensinou a perguntar quem são esses vão e por que eles têm tanto poder. Bom, teoria a gente já teve. Agora vamos pro chão. O que você faz amanhã de manhã quando esse medo bater? Primeiro, o exercício do papel. Você vai comprar um caderno, como esse que eu tô segurando aqui, e vai deixar ele na sua cabeceira. E quando você se pegar remoendo alguma opinião, você vai pegar ele e vai escrever 3 perguntas simples. O que eu acho que fulano pensa de mim? O que me faz acreditar isso? E tem prova concreta? Na maioria das vezes você vai perceber que não tem. É só um filme de terror que o seu cérebro produziu. Colocar no papel tira o poder da abstração. Segundo, o exercício da exposição. Você vai fazer pequenas coisas que desafiam o julgamento. Vai postar algo que sempre teve medo, vai usar uma roupa diferente, vai falar algo impopular e observar o que realmente aconteceu. Aí você vai escrever no seu caderninho o que realmente aconteceu. O mundo acabou? Alguém te expulsou da tribo? Não. Você vai perceber que 99,9% das vezes nada acontece. E os 1% que falam algo são exatamente as pessoas que você não deveria ter por perto. E terceiro exercício, o exercício da permissão. Você vai se permitir ser julgado. Eu sei, parece loucura, mas funciona. Você vai falar para si mesmo: eu autorizo que os outros pensem o que quiserem de mim. Porque aí você tira a luta, você aceita que tem opinião, que a opinião vai existir e você não tá mais tentando controlar algo incontrolável, então você vai simplesmente seguir a sua vida e vai ficar muito mais fácil fazer isso. Agora, um aviso importante: quando você começar a se importar menos, algumas pessoas vão estranhar, vão dizer que você mudou, que você tá diferente e vão tentar te colocar de volta naquela caixinha da onde você saiu. Porque o seu crescimento vai incomodar muita gente. E sua liberdade vai apontar para essas pessoas que elas ainda estão presas.
E aí elas vão tentar te sabotar, muitas vezes sem essa intenção e sem essa maldade, só para manter o status quo. E você precisa estar preparado quando alguém disser: nossa, você tá diferente, nossa, você mudou. Você precisa responder: sim, estou diferente, sim, eu mudei e estou mais feliz. Porque você não precisa de aprovação para viver, para existir, para ser feliz. Você não precisa de licença para ser quem é. E isso assusta quem vive de máscara. Olha, eu quero que você leve algo muito específico desse vídeo. Além de tudo que a gente conversou, tem um exercício que eu acho muito bom e que eu recomendo que você faça toda vez que você sentir que você está se importando demais. E ele é tão simples quanto poderoso. Toda noite, antes de dormir, pergunte-se: de quem foi a opinião que eu carreguei hoje que não era minha? E aí devolva mentalmente: isso é do fulano, isso não me pertence, eu devolvo. Parece bobo, mas seu cérebro precisa desse ritual para aprender a soltar e a deixar ir. E é exatamente por isso que eu quero te convidar a continuar essa conversa. No meu perfil do Instagram, eu posto conteúdos mais curtos, lembretes rápidos e exercícios práticos que você pode levar para o seu dia a dia. Lá eu desmonto essas crenças em situações cotidianas de um jeito mais leve e mais próximo. O meu perfil é @tayladuane. Passa lá e me segue, porque a ideia é não deixar essa conversa morrer aqui. Agora, se esse vídeo fez sentido pra você e se ele tocou em alguma ferida sua que você precisa cuidar, eu peço que você faça 3 coisas pra mim. 1. Comenta aqui embaixo: já devolvi. Só isso. É um compromisso com você mesmo de que você vai começar a devolver o que não é seu. 2. Salve esse vídeo. Quando a angústia bater ou quando aquela vozinha começar a falar, volta aqui e assiste esse vídeo de novo. Eu tô deixando ele aqui como uma muleta para você usar quantas vezes forem necessárias. 3. Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que vive preso na opinião dos outros. Manda no WhatsApp, marca nos stories, envia no grupo da família. Pode ser o pontapé inicial que essa pessoa precisa para começar a viver a própria vida. Você não veio ao mundo para viver a vida que os outros acham que você deveria viver. A opinião dos outros é vento. Às vezes sopra a favor, às vezes sopra contra. Mas você não para de navegar por causa da opinião alheia, por causa do vento. Você ajusta as velas e segue em frente. E lembra, a única opinião que realmente importa sobre você é a sua. Um beijo e até o próximo vídeo.